Sim, bom dia. Eu vou apresentar hoje sobre aneurisma de artéria cerebral média. Calhou que a gente já estava olhando os assuntos que já tiveram ao longo do ano, achei que faltou um pouco, que poderia acrescentar um pouquinho mais, um pouquinho de vascular e de onco, algumas coisas, e aí casou de ter um caso essa semana de aneurisma cerebral média, que eu fui dar uma revisada, acabei preparando essa aula. Não dá para começar a falar uma aula de aneurisma sem citar algumas pessoas importantes para o conhecimento que a gente tem hoje de cirurgias de aneurisma cerebral. Inicialmente, o professor Yadler, o pai da neurocirurgia moderna, da microneurocirurgia, dois grandes nomes da neurocirurgia vascular mundial, o Spessler e o Lawton, e o nosso professor Evandro, que faleceu recentemente, foi quem criou, quem trouxe muitos fundamentos que a gente usa hoje na nossa escola. Falar de aneurisma acaba sendo muito falar de anatomia, não dá para falar de uma cirurgia de aneurisma cerebral, não dá para falar de tratar um aneurisma cerebral sem entender a anatomia e as considerações anatômicas com relação a ele. A artéria cerebral média, ela se origina da bifurcação da artéria carótida interna e ela vai até a corticalidade, até a superfície superolateral do telencéfalo para irrigar as áreas correspondentes. Ela é dividida em 4 segmentos. O segmento M1, também conhecido como segmento horizontal, ele parte da bifurcação da cerebral média, da bifurcação da carótida interna, quando ela se bifurca em artéria cerebral anterior e artéria cerebral média. Então, ela parte dessa bifurcação até a dobra que essa artéria cerebral média vai fazer em torno do límen da ínsula. Muita gente fala que vai até a bifurcação da artéria cerebral média, mas o conceito mais aceito é que o segmento M1 vai até o límen da ínsula, vai até essa curva que a artéria cerebral média faz quando se curva no límen da ínsula para tomar a superfície da ínsula, e na maioria dos casos a bifurcação vai estar nessa região. O segmento insular, então, começaria a partir do límen da ínsula e percorre toda a superfície da ínsula. Então, você vai ver que a artéria muda muito de direção. Se a gente considerar aqui, na hora que ela surge na bifurcação da carótida interna em cerebral anterior, em segmento A1, e em segmento A1 e em artéria cerebral média, ela tem um segmento horizontal, depois ela vai se curvar anterosuperiormente, tomar a superfície da ínsula e percorrer todo esse caminho aqui como segmento insular, segmento M2. Novamente, a artéria faz uma curva, na maioria das vezes esse segmento insular já não é um ramo único, já são, em geral, pelo menos 2 troncos principais, um tronco superior e um tronco inferior. A gente vai ver mais na frente que tem outras possibilidades de divisão da artéria. E aqui na frente, nesse ponto arteriograficamente conhecido como ponto M, ou ponto silviano, que ela faz uma dobra novamente e volta a ter um outro trajeto para se voltar para a superfície cortical e percorre o opérculo cerebral. Então, ela ganha o nome de segmento opercular da artéria cerebral média, segmento M3. Quando chega à superfície cortical, ela se dobra novamente para tomar a superfície superolateral do telencéfalo e ela ganha o nome de segmento cortical, segmento M4. Aqui é outra figura que mostra a mesma coisa, então a gente tem em azul o segmento M1, que vai desde a bifurcação da carótida interna até o límen da ínsula,
em roxo o segmento M2, que vai desde o limite da ínsula até o ponto M, e em verde o segmento M3, que é o segmento apercular, que é quando a artéria atravessa a fissura em direção à superfície supralateral, e em amarelo os ramos corticais, os ramos M4. Aqui é uma foto do Rolton, uma foto anatômica, que também mostra a mesma coisa. Então, a gente tem aqui o segmento M1, que vai desde a bifurcação da carótida até o lime da ínsula. Então, ela faz a curva, que já formou dois troncos, percorre a superfície da ínsula, como segmento M2, faz uma outra curva, como segmento M3, e atinge a superfície supralateral, onde ganhamos de segmento cortical, segmento M4. Isso é bem visível também na arteriografia. A gente tem uma visão AP da arteriografia, então a gente tem a bifurcação da carótida, A1, M1, então tem um segmento bem horizontal, na hora que ele toma outra direção, a gente sabe que aqui está o lime da ínsula, ele ganha o nome de segmento M2. E aqui seria esse ponto M geográfico, que é onde a artéria muda de direção e vira segmento M3. Isso é bom porque traz algumas correlações anatômicas para a gente. Só pela arteriografia, mesmo a gente não vendo o parênquima, a gente sabe que essa dobra aqui, esse joelho, ele está relacionado ao ligamento da ínsula, e na corticalidade ele está bem próximo da pasta triangulares, do giro frontal inferior. Então, geralmente ele está um pouquinho medial e um pouquinho proximal à pasta triangulares. E o ponto M, ele está associado à porção mais anterior do supralateral. Geralmente, o ponto médio disso é o giro pré-central. Ajuda a gente a localizar o aneurisma que está localizado no segmento M2. A artéria cerebral média ela também tem alguns ramos. A maioria desses ramos eles vão estar pré-bifurcação. Então, dependendo da altura da bifurcação, eles podem estar situados no segmento M1 ou M2. Pode ter ramos um pouquinho após a bifurcação, mas o mais comum é eles estarem pré-bifurcação ou, às vezes, na bifurcação. Essa imagem, essa imagem inferior é do livro do Yazek, que ele traz toda a série de casos dele, de 280 aneurismas cerebral. O livro dele traz todos os aneurismas, mas foram 280 aneurisma de cerebral média que ele descreveu no livro, e ele vê que a maioria dos casos, o aneurisma ele não está exatamente correlacionado com as artérias, mas que não é desprezível a quantidade de casos que você precisa identificar, principalmente uma artéria lentícula estriada, para poder fazer a clipagem com segurança. Além das artérias lenticustriais laterais, que são as que surgem dessa região, elas vão atingir a parte lateral da substância perfurada anterior para entrar no central core, então elas irrigam núcleos da base, cápsula interna, são bem eloquentes, não são desprezíveis. Além delas, você tem as artérias temporais anteriores, artérias opérculo-frontais, que são ramos precoces temporais e frontais. Com relação às variações anatômicas da artéria, ela pode ser ela pode fazer uma bifurcação, e nessa bifurcação ela gerar dois troncos semelhantes, de diâmetros semelhantes, sem a dominância de um sobre o outro, um tronco superior e um tronco inferior. Ela pode fazer uma bifurcação com a dominância de um dos troncos, o inferior ou o superior, que às vezes é até mais comum ter um maior do que o outro do que ter exatamente os dois iguais.
pode fazer trifurcação ou quadrifurcação, que surge o que o Lawton chama de tronco médio, ou tronco médio superior, ou tronco médio inferior. É questionável esse termo, e Yazagi não usa. Ele acredita que é bifurcação e que quando tem mais de um ramo, pode ser algum ramo precoce associado, alguma coisa assim. Ela pode também ser uma artéria duplicada, então você pode ter dois segmentos semi-1 originando do topo da bifurcação da carótida, então gera um a um e dois segmentos semi-1, ou pode ter uma cerebral média acessória, que é uma artéria que também sai da 1, percorre um trajeto parecido com a artéria recorrente de Rovner, mas irriga a superfície cortical também. Então, é uma artéria cerebral média acessória. A mesma imagem, maior para ver. Uma das grandes dificuldades do aneurisma de cerebral média é assim, um aneurisma de fácil acesso, porque ele está geralmente mais superficial do que os outros aneurismas cerebrais. Então, é um aneurisma que cirurgicamente você consegue chegar mais rápido a ele, mas é um aneurisma que tem uma morfologia muito variável. Então, ele pode ser bilobulado, trilobulado, multilobulado, ele pode estar na bifurcação, ele pode estar pré-bifurcação, pós-bifurcação. O mais comum é o aneurisma sacular mesmo, o aneurisma fusiforme nessa região não é comum, blister também não é comum. Aneurismas dismórficos na artéria cerebral média geralmente são aneurismas distais associados à infecção, aneurismas micóticos de segmento M4, que são aneurismas bem dismórficos. Com relação ao tamanho, tem a classificação de menor que 5, são pequenos, 5 a 10 são médios, 11 a 25 são grandes, maior que 25 milímetros são gigantes. Essa imagem também é da série do Yasser, que ele mostra que é bem variável a apresentação dos aneurismos. Com relação à localização, primeiro eu trago as regras do Galton, que ele traz 4 regras para a formação de aneurismas cerebrais. Essas regras elas não são seguidas por todos os aneurismas, mas elas ajudam muito a gente a entender é, como, a, como que eles ocorrem, para onde que eles vão estar apontados, qual é o mais comum da localização deles. Então, não é 100%, mas ajuda bastante. Os aneurismas cerebral médios são os que mais seguem essa regra número 3. Então, quais são essas regras? Os aneurismas, em geral, eles surgem em ramificações arteriais, seja um ramo lateral, seja uma bifurcação. Eles surgem nas paredes das convexidades das curvaturas, ou seja, onde o estresse hemodinâmico é maior, geralmente não na parede de dentro da curvatura, mas na parede de fora da curvatura. Eles apontam na direção onde o sangue teria ido se a curva não estivesse presente, justamente por questão hemodinâmica mesmo, hidrodinâmica. Cada aneurisma é associado a uma série de artérias perfurantes que, em geral, devem ser preservadas, não podem ser desprezadas, serem clipadas juntos. Então, seguindo essa regra e mostrando um pouquinho de duas casuísticas, da esquerda é do IASA, e a outra é uma mais recente, a do IASA, que se não me engano é de 1984, essa outra é de um artigo de 2008. Mas a localização é parecida. A maioria dos aneurismas elas vão estar na bifurcação da carótida, desculpa, na bifurcação cerebral média, que em geral vai estar na transição do segmento M1 para M2, mas pode estar um pouquinho no pré-límen da ínsula ou pós-límen da ínsula, então pode estar no segmento M1 ou no segmento M2. Mas tem outras localizações possíveis, podem estar associados à saída de um ramo precoce frontal, um ramo precoce temporal, pode ser mais distais do segmento M2, numa bifurcação de um dos troncos inferior ou superior.
Bom, com relação ao tratamento, a gente entra vencida a fase do indicar ou não tratamento, que acho que já foi objetivo de aula também, que o programa teve esse ano discussão sobre tratamentos tanto de aneurismas rotos, que obviamente tem que ser tratados, quanto de não rotos. A gente entra na discussão de todo o tratamento de patologias vasculares, principalmente aneurismas cerebrais, que é o tratamento cirúrgico versus o tratamento endovascular. Para o aneurisma de cerebral média, a preferência é por cirurgia aberta. Por quê? Uma série de fatores, localização superficial, esses aneurismas frequentemente são desfavoráveis para a embolização, porque eles têm frequentemente um colo largo, a relação colo-domus desfavorável, eles têm ramos de pequeno calibre que irrigam áreas eloquentes, ou seja, próximo deles saem artérias lenticuloestriadas laterais que não podem ser ocluídas, isso é difícil para o técnico endovascular, e eles têm alta taxa de recorrência. A gente sabe que um dos principais problemas do tratamento endovascular é a maior recorrência. Isso é corroborado por análise de subgrupos de ensaios clínicos também, tanto o ISAT quanto o do Barrow, o Prat, todos os dois mostraram que para aneurisma cerebral médio parece que o tratamento cirúrgico tem um desempenho melhor. Existe hoje em dia conflito de interesse com relação a devices de endovascular também. Muita gente defende hoje que com os novos devices é possível tratar esse aneurisma de maneira endovascular, mas o que a gente tem de dados até o momento é de que esses aneurismas devem ser tratados preferencialmente por tratamento cirúrgico convencional, aberto, cirurgia aberta e clipagem. Existem algumas situações que o tratamento cirúrgico deve ser preferido mais ainda, que são situações que você tem, por exemplo, um sangramento intraparenquimatoso que faz um efeito de massa, precisa ser drenado e foi causado por aneurisma cerebral média. Isso é relativamente comum. Também casos de hidrocefalia, que você pode, com algumas medidas cirúrgicas, como, por exemplo, a abertura da lâmina terminalis, tentar evitar um shunt nesse paciente, e pacientes que têm contraindicações do tratamento endovascular. Com relação à abordagem cirúrgica, a gente passa pelo posicionamento, o acesso, a dissecção da fissura silviana, a dissecção do aneurisma e a clipagem. Posicionamento é o posicionamento tradicional, a gente fixa a cabeça com um fixador de cabeça, mas o mais utilizado é o MEFT, que é esse modelo daqui. Essa foto é americana, eles gostam muito desse pino no meio da testa. A gente não utiliza, a gente usa um pino na mastoide e dois na linha temporal superior contralateral. Existe um outro tipo de fixador para os mais novos, que é o fixador de Sugita também, que vocês têm a oportunidade de ver lá na sala 11, que é um pouquinho diferente, mas o funcionamento, o princípio é parecido. É estabilizar a cabeça. A posição da cabeça, ela em geral é elevada, você faz uma extensão no qual a maxila fica superior e, em geral, para o aneurisma cerebral média, pouca rotação. Esses aneurismas, na imensa maioria dos casos, você consegue tratar eles com a anatomia pterional tradicional. Esses aneurismas que vão estar na cisterna silviana, na fissura silviana. Então, a anatomia pterional te dá acesso a tanto o controle proximal, quanto o controle distal, quanto ao colo do aneurisma, quanto a todos os ramos que você precisa identificar. A não ser que seja um aneurisma micótico, mais posterior, que você precisa estender sua craniotomia pterional, a sua pterional estendida posteriormente. Tirando isso, acho que todos os outros aneurismos cerebral média você consegue tratar por anatomia pterional. Aqui umas fotos ilustrativas do Rotten Collection. Essas fotos são do Mussi. Então, uma incisão aciforme, você
preserva o músculo temporal. Aqui no caso ele fez a dissecção interfacial e a contomia centrada no pitérium, que é essa região aqui. Tem que ser feita também uma drilagem da asa do esfenoide para poder expor a fissura silviana. A dissecção da fissura silviana, o ideal é que você consiga expor ela desde os M3 aqui de cima, você conseguir identificar eles como M2 na superfície da ínsula, os M1, até identificar a carótida, a bifurcação da carótida também, cerebral anterior e cerebral média, nervo óptico, e o ideal é que você tenha a visualização de tudo para poder ter uma clipagem segura. É interessante a gente ver, por essa imagem a gente já consegue ver que se a gente considerar que a maioria dos aneurismas ele é na bifurcação da artéria cerebral média, e eles em geral vão estar escondendo um dos troncos, e na maioria das vezes o tronco inferior. Então, se a gente pensar no aneurisma aqui nessa bifurcação, o tronco inferior ele vai estar escondido, você vai ter acesso a ele depois. Então, a dissecção do aneurisma ela precisa seguir algumas etapas. Existem duas dissecções descritas, elas são semelhantes tanto pelo Yazaki quanto pelo Lawton, são bem semelhantes os passo a passos. E uma é a dissecção distal para proximal, outra é proximal para distal. E o que é que eles trazem de vantagens e desvantagens de cada um? A estalpa proximal seria uma dissecção mais fácil de ser realizada, porque você segue um ramo cortical da artéria e vai em direção à fissura silviana, então é uma dissecção que as coisas vão se mostrando e se abrindo mais facilmente, mas em aneurismas você vai ter um controle proximal mais tardiamente. Você só vai ter o controle proximal aqui, se você for ver, depois que você dissecar todo o tronco superior, que você passar pelo aneurisma para encontrar o controle proximal em um aqui. Então, para neurocirurgiões menos experientes, para aneurismas rotos, aneurismas grandes, tanto o Yazaki quanto o Lawton, eles sugerem que você faça a dissecção inicialmente de proximal para distal, depois você muda para distal para proximal, depois que você tiver um controle adequado. O passo a passo dessa dissecção distal para proximal seria encontrar um ramo cortical que entra na fissura silviana, e aí você encontrar um tronco superior e descer pela superfície, pela face externa desse tronco superior. Em geral, o aneurisma ele vai estar associado à face interna e cobrindo o tronco inferior, então seria uma região segura para você descer e contornar o colo do aneurisma e encontrar o segmento M1, aí sim, obter ou preparar um controle proximal, depois você descer novamente, abrindo mais a fissura pela face interna, depois descer novamente, expondo todo o tronco temporal, o tronco inferior, e aí preparar o seu ponto de maior dificuldade, que é o ponto que está escondido aqui atrás do aneurisma, o colo distal, relacionado ao tronco inferior. A dissecção proximal para distal, o que é que ela muda? Você começa a cirurgia subfrontal. Então, você começa achando o nervo óptico e a carótida supraclinoidea, e abre a cisterna carotídea para drenar líquido. Isso também é útil quando o cérebro está inchado, quando o aneurisma roto. E aí você segue dissecando de proximal para distal. Então, você disseca o segmento A1. O Yazaki traz até que você pode, nessa fase, tentar, se conseguir abrir a lâmina terminalis, mas sem abrir a fissura fica mais difícil essa retração do frontal para atingir a lâmina terminalis. Você disseca o segmento M1, obtém o controle proximal e a partir daí você volta lá para a fissura e segue o distal proximal.
As técnicas de clipagem do aneurisma cerebral médio são basicamente todas as técnicas conhecidas, já que eles podem ter os mais diversos tipos de morfologia. Então, você pode conseguir clipá-lo desde uma simples clipagem, com um clipe único, até você usar clipes empilhados, clipes sobrepostos, clipes em intersecção, fazer clipagem em tandem, ou, em alguns casos, você não consegue dissecar o colo do aneurisma de um dos ramos, e você precisa usar clipes fenestrados para criar um fluxo para esses ramos. Um das principais complicações de aneurisma de cerebral média, principalmente em situações que você não tem angiografia intraoperatória, você não tem um método de avaliação do fluxo dos vasos no intraoperatório, é você ocluir um desses troncos, porque às vezes visivelmente tem uma perviedade, mas o fluxo não está bem estabelecido, porque os aneurismas são muito relacionados a esses troncos. Então, acho que é um dos principais aneurismas que você se beneficiaria de ter uma geografia intraoperatória, seja uma hidroxamina, seja algum método de avaliação do fluxo intraoperatório. Com relação a aneurismas cerebromédia, também tem uma taxa não desprezível de aneurismas complexos. Assim, não é tão frequente, esse artigo é do grupo do Lawton, e ele traz 30 aneurismas complexos operados em 17 anos, e eles têm um volume gigantesco. Então, se a gente pensar em 30 em 17 anos, nos maiores centros que trata patologias vasculares intracranianas, não é um número absurdo, mas são situações bem desafiadoras, que você pode ter que lançar mão de bypass, você pode ter que lançar mão de ressecção e reanastomose. E ele traz essa proposta de um fluxograma para abordagem, considerando se ele é pré-bifurcação, se ele é na bifurcação, se ele é pós-bifurcação, se ele é roto, se ele não é roto. E eu achei interessante os resultados que ele traz dessa série de casos. Claro que são só 30 pacientes, mas ele tem uma taxa de boa recuperação bem considerável, que é o ranking pré-op e o ranking pós-op. Aqui essas imagens, só para ilustrar, ele pegou, assim, tinha um aneurisma complexo, trombosado gigante aqui, ele, no segmento M2, só do tronco superior, ele ressecou esse segmento e fez uma anastomose direta, segmento M2. Eu trouxe só mais alguns casos que o Lawton traz no livro dele para dar alguns exemplos. Então, aqui um aneurisma que foi clipado por clipagem simples. Esses aneurismas, às vezes, eles são de colo largo e difíceis de serem clipados porque tem pouco tecido para o clipe pegar. Às vezes, na hora que o clipe está fechando, ele escorrega. De estratégias que ele sugere para conseguir clipar esses aneurismas é você clipar perpendicular à artéria eferente, no caso, o ramo que se originou a bifurcação, e paralelo aos troncos inferior e superior. Em alguns casos, ele fala que você precisa fazer uma clipagem temporária para deixar o aneurisma mais mole e conseguir clipar ele. Mas esse caso aqui deu para clipar com clipe. Aí ele traz uns outros aneurismas mais complicados, multilobulados, que ele não consegue clipar com um clipe único. Ele usa bastante essas técnicas de clipes com intersecção, que é clipes cruzados. Ele colocou primeiro, nesse caso, um clipe, né, nessa região, pegando essa parte do aneurisma, mas aqui atrás sobrou
aneurisma indo para aquela direção e ele coloca um outro clipe intersecção. Ele fala às vezes que os aneurismas multilobulados, tem até umas fotos com vários clipes, muitas vezes você tem que tratar as lobulações como se fossem aneurismas isolados e clipando as lobulações para você ir entendendo o aneurisma e ele vai se mostrando à medida que você vai clipando as lobulações e no final você consegue clipar eles completamente e deixar só os troncos liberados. Basicamente isso.